em Natal, Rio Grande do Norte ainda. E também dou aula de teologia, dei aulas aí em seminários aí, como por exemplo o seminário da Metodista, no seminário Ceforte. Dei aula nas cadeiras aí eu acho que teologia do Novo Testamento faz um tempo já, ética pastoral, várias disciplinas. Já dei aula também da apologética no Seminário Evangélico de Natal, que já é um outro seminário interdenominacional. Apologética cristã, ética cristã, enfim, já dei de inúmeras disciplinas. Já também dei curso de teologia completo em igrejas pequenas, que às vezes precisa aí ter alguns fundamentos na fé e a gente sabe que não tem, tá? Então eu tenho trabalhado lá. Também sou escritor de alguns livros. Eu escrevi aí, irmão Gustavo, eu acho que 6 livros. 6 livros, exatamente. Tá? Entre eles estão até aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês darem uma olhadinha. Posso falar rapidamente? Fica à vontade, menino. Ok, meu querido. Tá, deixa eu pegar eles aqui. Pronto. O primeiro que eu lancei, que eu vou tentar relaçar, é o Pelágio, Vida, Obra e Doutrina, pela Fonte Editorial. Tá? Não está mais sendo publicado por ela. Tá? Eu estou vendo aí outra editora. Tá? Tive que romper com a editora. E é um material inédito para a galera que é teologia arminiana, é inédito porque não tem em língua portuguesa um livro que trata especificamente do pelagianismo, Pelágio, o pelagianismo e o semi-pelagianismo, e toda aquela discussão entre Agostinho de Hipona, Pelágio. Você vai encontrar os alunos de Pelágio também, por exemplo. Todo mundo a gente fala de Pelágio, mas esquece que o maior pelagiano foi Pelágio, foi, né, o aluno dele, Julian Declano, tá? Foi o Sim. maior erudito, Julian Declano, tá? Foi o cara que deu mais dor de cabeça a Agostinho. Agostinho morreu, eu vou até brincar aqui, morreu, mas que a alma de Agostinho saindo, falou, não quero ir agora não, que eu ainda tenho que terminar de refutar o Julian Declano, porque dá dor de cabeça para ele, e eu resgato no debate aqui um capítulo nesse livro, tá? Porque em língua portuguesa você vai encontrar material de pelagianismo, mas normalmente em alguns tópicos de teologia sistemática, ou às vezes teologia de história da igreja, mas não é um livro específico, né? Esse aqui é especificamente. Depois desse livro aqui, irmão, eu escrevi esse, que foi o mais volumoso, tá? Que é o Milagres São Possíveis, uma resposta aos céticos. Está sendo revisado, está saindo aí uma nova edição, tá? Já está sendo passado por processo de revisão, foi publicado pela De editora. apologética, no caso, né, professor? Apologética. É só importante falar aqui, Gustavo, que esse livro não trata daquela temática de cessacionismo, carismáticos. Não, isso aí não entra nesse assunto aqui, não. Esse livro aqui, inclusive, ele é uma crítica ao cientificismo, ao ateísmo, ao materialismo reducionista, tá? Ao naturalismo também. Tá? Então, é um debate literalmente filosófico mesmo. Eu tenho várias, vou definir o que é milagres. Dedico um capítulo para refutar o filósofo David Hume, por exemplo. Então, vou aqui mostrar a origem de toda a discussão da crítica bíblica, do antissobrenaturalismo e tal. É o livro mais volumoso que me deu trabalho de escrever. Esse aqui é o mais No caso, filosófico. professor, Uhum. ele é um trabalho inicial para um iniciante de apologética ou precisa ter algum conhecimento já de Não, apologética? precisa não, precisa não, dá para entender sim. Uma coisa que eu tento sempre passar nos meus livros é clareza. Eu gosto muito daquele escritor Norman Geisler, que vocês conhecem, justamente porque o Geisler e o Sproul também, R.C. Sproul, eles são teólogos profundos, mas sabem falar com a clareza do povo. Eu tento fazer isso, sabe, irmão Gustavo, porque falar aquela linguagem inteligível não é legal, fica cansativo, tal. Então, é uma linguagem boa, dá assim até para um aluno do ensino médio assim que não terminou, dá para ler, dá para entender sim. Eu defino conceitos e tudo. O outro que eu publiquei, na verdade, que está relacionado a essa temática, esse está em publicação ainda. Os meus exemplares acabaram, mas você encontra na editora Verbum Publicações. Mateus 24 e a Queda de Jerusalém, que é uma capa belíssima, né? Eu gostei muito da capa do livro. Ficou muito bem trabalhado pela editora Verbo, que por sinal a editora, não sei se vocês conhecem, é arminiana, ela está traduzindo bom material. Vou agora. Eu vi que estão traduzindo um livro aí, arminiano, muito bom. Já traduziram um, Todos Salvos, eu acho, que é, inclusive, um dos autores é aquele, rapaz, que me fugiu a memória agora, tão bem volumoso, da editora Carisma. Me esqueci o nome agora. Tá um volumoso mesmo. Deixa eu ver se eu achei ele aqui. Essa editora é do pastor Tiago Tiro. Essa daqui é do pastor Tiago Titilo. Exatamente. Ele é um arminiano. Né? Ele é um arminiano, acho que ele 4 pontos, mas ele é um arminiano. Então, ele publicou, ele é um preterista também. Tá? Eu vejo que tem muitos arminianos que são preteristas também. Por exemplo, tem um amigo meu, pastor Nazareno, que é.
E ele publicou esse livro pela Verbo, né? Que é a editora dele. Então, se você quiser adquirir, irmão, você consegue no site da Verbo. Bota lá no Google, Mateus 24 e a Queda de Jerusalém, Verbo Publicações. Tá? Esse aqui, inclusive, ele tem deixa eu ver aqui, tem exatamente 155 páginas. Que, por sinal, irmão Gustavo e os demais irmãos, você fala assim, mas 155 páginas, mas é muita página para tratar só de um capítulo da Bíblia. Vejam, ele está tratando só de um capítulo. Ele não está tratando de todos os capítulos de Mateus, é só do capítulo 24 especificamente. Relacionam com alguns outros, claro, mas o foco é esse daqui. Até Bruno, o Bruno, não sei se você conhece Bruno, o teólogo Bruno, ele é um paraibano, ele é arminiano, na Nazaré, ele falou, ele até brincou, ele falou, rapaz, para escrever um capítulo com 154 páginas, nem Champlin em toda a sua glória escreveu assim, brincadeira, claro, que o Champlin é um crânio, tá? Mas é um material didático também, onde eu vou fazer uma análise exegética, histórica, uma análise teológica acerca de todo o capítulo 24 de Mateus. É uma leitura bem diferenciada, embora não nova no mercado e também para a galera que não está acostumada, porque normalmente na cultura brasileira e ocidental, especificamente a partir do segunda metade do século XX para cá, eu creio, a gente está acostumado com a leitura pré-milenista dos textos bíblicos e com uma leitura, inclusive, normalmente de irmãos dispensacionalistas. E a gente lê já o capítulo 24 de Mateus já com uma série de pressuposições que eu lia outrora também. Até que um dia eu, lendo outros materiais, eu falei, rapaz, bacana, isso aqui, essa interpretação eu acho melhor. E hoje eu me considero um preterista parcial. Tá? E foi por isso que, inclusive, esse livro meu aqui, eu acho que em língua portuguesa, além dele, só tem um que trata da mesma abordagem, é mais fino, que é o do Gary DeMar, que é Será que Jesus virá em breve? Publicado pela editora Monergismo, que é um livro bom também. Então, se você quer realmente aí ter um entendimento de como é que se explica o capítulo 24 de Mateus, uma leitura diferenciada na escatologia, eu indico esse livro. E por último, o mais fininho que eu escrevi foi esse daqui, que é uma temática bem contemporânea, A Soberania de Deus e o Coronavírus. Escrito aí na perspectiva arminiana, mas que por sinal publicado pela editora calvinista. Tá? Calvinista, inclusive, do irmão Francisco Tourinho. O Francisco Tourinho ele é bem famoso já. Teve um debate agora com o Carlos Augusto Vailate. Ele é um calvinista mesmo. O Tourinho, né? Sabe quem é o Tourinho, né? Eu tenho até um livro dele aqui, irmão. Ele é o autor desse livro aqui, né? O Calvinismo Explicado, né? Que é a obra magna dele. Essa daqui, essa que ele me deu de presente. Tá? E ele é um calvinista. Eu até me impressionei por ele ter... Eu mandei para ele o material que eu escrevi, ele... Gostei. Ele falou, irmão, gostei. Sim, inclusive ele até elogiou na rede social dele. Inclusive tem até algumas pessoas que criticaram ele, alguns calvinistas, falaram, como é que você publica um livro do arminiano e tal, reclamaram. Né? Mas é aquela coisa, irmão, os arminianos não negam a soberania de Deus. Não nega a soberania de Deus. Essa é uma coisa que... E o Francisco Tourinho entende disso. Entende. Ele pode discordar do nosso conceito de soberania, mas ele sabe quem não nega. Eu penso que não é à toa que se um calvinista ler esse meu livro aqui, ele não vai nem sentir. Talvez ele vai ler, ele vai perceber que eu sou arminiano, porque aqui é lá eu falo o arminianismo e tal. Mas se ele lesse, se eu não colocasse, ele não ia nem imaginar que eu era um arminiano. Porque Deus é soberano. Deus é soberano, e eu vou tentar aqui explicar aqui, por exemplo, nesse livreto aqui. No primeiro capítulo, problema do ateísmo, não é a melhor resposta para o coronavírus. Porque Deus permite que pessoas boas sofram com pandemia, aquela questão da Teodiceia, aí a soberania de Deus e o coronavírus, aí uma definição de soberania, quais as motivações de Deus por trás do coronavírus. Faça uma refutação entre Wright, eu acho que vocês conhecem com certeza, entre Wright, o grande erudito bíblico, eu li o livro dele para escrever esse livro, dele, Deus e a Pandemia. Em linhas gerais o livro é bom, mas eu acho que ele comete uns escorregadas lá, às vezes, quando ele vai tentar dar uma definição meio equivocada de soberania, eu tento dialogar com ele aqui, mas é um livro fino, dá para ler logo, até mostrou que, inclusive, você não gosta de ler, ele pegou no dia e leu todinho. O material é linguagem fácil, tá? Então, se você quiser adquirir esse aqui, ainda tenho esses exemplares, ou na própria editora Teófilos, tá? E é isso aí. Não, tem outro que eu já mandei, inclusive a editora pegou, já é um sobre... A questão é sobre a perpétua virgindade de Maria, a discussão, né? O título é Maria sempre virgem? Então eu vou fazer uma análise histórica, exegética, demonstrando biblicamente que Maria teve irmãos. Eu sei que tem alguns irmãos na fé evangélica que são a favor da perpétua virgindade de Maria, como Calvino era. E Lutero fala, eu falei isso no livro, eles são. Então eu não considero heresia quem defende isso daí. Eu já tenho dificuldade com a ideia da doutrina da Imaculada Conceição.
Eu tenho dificuldade. Sim. Mas com a questão da perpetuidade, não. Mas embora eu acho que do ponto de vista exegético, eu acho que o argumento de que ela teve filhos, Maria, filho biológico, eu penso que é um argumento melhor, e eu tento demonstrar isso aí no livro. Daí vou dialogar aí com alguns contrapontos diferenciados. Isso aí está para ser publicado o ano que vem. Já foi para a editora, ainda bem que a editora aceitou. O outro estou esquecendo, mas já deu uma parada porque precisa de tempo. Aí tempo é complicado. O outro é sobre Tiago, irmão de Jesus, uma biografia histórica. Tiago mesmo. Tá? É isso aí. Tranquilo. Então, como a gente teve pouco tempo de anúncio da live também, professor Amadeu, então o pessoal está chegando aí, mas a live vai ficar salva e depois o pessoal vai visualizando aí, vai assistindo, vou deixar salva na página e no meu canal no YouTube. Benção. Então depois o pessoal que quiser assistir aí, pode ficar à vontade aí com a live. Benção. Então hoje a gente vai falar sobre preterismo parcial. No caso, a gente vai falar sobre as profecias escatológicas numa perspectiva preterista parcial. Então, o professor Amadeu ele vai discorrer sobre o assunto, vai explicar a vocês aí, pessoal, do que tratam essas profecias e como um preterista parcial ele interpreta. Eu digo desde já que vocês vão se surpreender com algumas coisas. Eu também sou um preterista parcial. E eu penso nessa perspectiva que o professor Amadeu vai trazer aí para a gente. Então, professor, fique à vontade aí, dê aquela aula aí para a gente. Obrigado, meu querido. Você entende já da área aí, você é um preterista parcial também, né? Achei bom quando você falou que era. Tá? Então, irmãos, vamos lá. Vamos definir primeiro os conceitos, começar do zero. Tá? O que é o preterismo exatamente? Notadamente o preterismo parcial. Para me chegar em primeiramente para definir o que é o preterismo, eu vou primeiro definir umas 3 escolas. Entendo. A gente está tratando de profecias bíblicas. Aquelas profecias do Apocalipse, né, que normalmente a galera diz, o fim do mundo. Ou então aquela profecia do sermão escatológico de Jesus, narrada ali, por exemplo, lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Então a gente vai encontrar basicamente 4 escolas que vão tentar interpretar essas profecias. A gente já conhece bastante e usa, mesmo sem perceber. Quais são essas 4 escolas? Vou deixar para explicar o preterismo por último. Vamos lá. Primeiramente, quando se trata das profecias do Apocalipse, tá? Ou às vezes Daniel, ou Mateus 24, a gente vai encontrar uma escola que nós chamamos de escola futurista, que é a mais conhecida de todas, é pregada aí, né? O irmão Gustavo sabe muito bem disso, em cima dos púlpitos da igreja e tal, especialmente nas igrejas de cunho pentecostal, que vão dizer o seguinte: a maior parte das profecias em Mateus capítulo 24 e no Apocalipse são para o futuro, um futuro distante. Daí porque a gente chama de hermenêutica. Hermenêutica é interpretação, né? Hermenêutica futurista, ou escola futurista. Veja, algumas profecias até já se cumpriram. Pronto, se você pegar, por exemplo, um dispensacionalista, que é um futurista bem forte mesmo, ele crê que em Mateus 24 ali, pelo menos tem algumas coisas que se cumpriram com a queda de Jerusalém. Mas digamos que são, não a maior parte do capítulo, mas digamos que algumas seções do capítulo. E quando eles chegam lá em Apocalipse, por exemplo, eles vão dizer que do capítulo 1 ao capítulo 3 também se cumpriu, eles vão concordar. Agora eles vão dizer do capítulo 4 até ali o 22, majoritariamente, não se cumpriram ainda é para o futuro distante. Então aquela besta que vai surgir do mar, ali é o anticristo futuro, tá? Que vai governar o mundo todo. Então isso é a escola futurista. Além que é a mais famosa de todas, tá? Que é a mais famosa de todas. Então tem outra também, que nós chamamos de escola historicista, que é adotada aí pela a Igreja Adventista, como sendo uma crença oficial para ela, que diz o seguinte: as profecias do Apocalipse, por exemplo, algumas se cumpriram, estão se cumprindo, e algumas vão para se cumprir. Ou seja, historicista por quê? Porque elas vão se cumprindo ao longo da história. Tá? Cada era que passa, cada século, essas profecias se cumpriram, estão se cumprindo atualmente e vão terminar de se cumprir plenamente na segunda vinda de Cristo. Então, entender o ponto do que é a escola historicista, as profecias se cumprem ao longo da história. Para um futurista, não. Ela não se cumpre ao longo da história. Ela sendo guardada até chegar o momento específico lá na frente. Aí sim que eles vão dizer. Quando chegar, vai começar a se cumprir tudo, concomitantemente. Mas não é uma coisa que vai se desdobrando e se cumprindo ao longo da história. Que, por sinal, eu falei que a Igreja Adventista é ela que adota essa escola oficialmente. Mas Lutero, por exemplo, e Calvino,
aquela galera ali eram historicistas, boa parte. Lutero acreditava, por exemplo, que na época dele a besta do Apocalipse era o Papa. Já estava se compreendendo na época dele. Ele tem essa concepção, né? Que hoje, na verdade, que inclusive isso aí já está refletido, inclusive, até, eu não lembro agora se é na Confissão de Fé do Westminster, né? Mas boa parte dos teólogos protestantes calvinistas, adeptos dessa Confissão de Fé, não concordam mais com esse ponto, né, dos reformadores, por exemplo, de dizer que o Papa é realmente aí a besta do Apocalipse. Quem defende isso daí também é Dave Hunter, que é até um arminiano. O Dave Hunter defende isso também. Ele tem um documentário que eu assisti há muitos anos atrás, A Mulher Montada na Besta. Ele vai identificar ali, por exemplo, a besta do Apocalipse com o Papa, com a Igreja Católica. Então a visão historicista está se cumprindo. Tem uma outra, terceira, né, que é a menos conhecida de todas mesmo, mas a menos, que é a chamada idealista. Essa aí ela espiritualiza demais as profecias da Bíblia. Por quê? Porque para o idealista, por exemplo, ele vai olhar ali as profecias da Bíblia e vai dizer assim, essas profecias não tratam especificamente de um evento, um único evento. Não se trata. Por exemplo, para um futurista, a besta que sobe do mar se trata de um único evento que ainda vai acontecer, que seria um futuro líder político mundial, um anticristo. Então, vai se cumprir só nele, meramente nele, só naquele ponto. Para um idealista vai dizer, não, essa profecia, as profecias da Bíblia, elas são espirituais, elas não retratam profecias específicas no local, na história e em um tempo na história. Elas se repetem ciclicamente ao longo da história, porque as profecias, digamos, as profecias do Apocalipse, elas são símbolos para representar a eterna batalha entre as forças das trevas e o reino de Deus, ou entre o mal e a igreja. Então, por exemplo, para um idealista, qualquer sistema econômico ou político hoje que se levantar contra o reino de Deus é, por exemplo, a besta do Apocalipse. Já é a besta do Apocalipse. Qualquer uma. Então, veja, a profecia não se aplica a uma pessoa específica, a um local específico, não tem uma data. Ela, na verdade, é meramente uma linguagem simbólica que, de uma forma transcendental, ela representa tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus, por exemplo. Então, nessa perspectiva, o idealista ele espiritualiza demais os textos da Bíblia, porque é por isso que, inclusive, os teólogos da libertação gostam muito da visão idealista. Por exemplo, um teólogo da libertação ele vai dizer que a besta ali que sobe do mar ali seria, digamos, um regime capitalista que está se opondo ao sistema tá oprimindo o pobre, está perseguindo a Deus. Eles gostam disso porque o idealismo ele dá essa oportunidade de você aplicar para qualquer situação. Então, você aplica a todo momento. Então, é mais uma profecia que se aplica em qualquer contexto em que se levanta contra, por exemplo, o reino de Deus. E o que seria ali, por exemplo, digamos, quando fala ali, por exemplo, os mártires de Apocalipse, capítulo 6. Por exemplo, um idealista vai dizer, não, ali não se refere a um mártir específico que morreu na época de João ou que vai morrer futuramente. Ali representa todos os mártires ao longo da história da igreja. Então, veja, nunca se refere a algo específico, mas de uma forma ampla, se aplica a toda a situação em que, por exemplo, o evento é semelhante aos símbolos presentes na profecia bíblica. E por último vem a quarta corrente, que é a nossa aqui, tá, que nós chamamos aí de preterismo, ou preterismo parcial. O que é que o preterismo vai dizer? Bem, por incrível que pareça, talvez vamos chocar vocês aí que não estão acostumados, né? Irmãos, o preterismo vai dizer o seguinte, quando ele olha para as profecias da Bíblia, aquilo que boa parte da população hoje coloca para o futuro, ele vai dizer, não, já se cumpriram. Não vão mais se cumprir. Isso não quer dizer que tudo se cumpriu, mas que a maioria já se cumpriu. Então, por exemplo, Mateus 24, eles vão dizer, no mínimo, do versículo 1 até o versículo, irmãos, de número 35, se cumpriu literalmente e é um evento irrepetível. Embora haja uma divergência entre os preteristas. Alguns vão dizer que todo o capítulo 24 de Mateus se cumpriu, que é a minha posição, tá? E alguns vão dizer que é só até o versículo 35, que é a posição, aí, por exemplo, aí do Kenneth Gentry, que é um dos maiores defensores aí do mundo do preterismo parcial. Tá? Inclusive, eu até fiquei impressionado, irmão Gustavo, porque tem uma série de comentários bíblicos que é o melhor do mundo, que é daquela série que a gente até abrevia NICT, New International Commentary, eu acho que on the New Testament, uma coisa assim. O Novo Comentário Internacional do Novo Testamento, traduzindo. Que é uns calhamaços gigantes. Inclusive, quem é o editor é o
Gordon Fee, uma autoridade mundial em Novo Testamento. Ele é o melhor do mundo mesmo. Eu acho que a Vida Nova está publicando aos poucos. Publicou um agora dessa série, que é 1 Coríntios. Tá? Do Gordon Fee. Volumoso. Acho que tem mais de 1000 páginas. Só esse comentário exagero. Aí eu consultei o de Mateus, que tem mais de 1600 páginas, só para você ter uma ideia, como é volumoso o comentário. Eu consultei o comentário exegético para escrever meu livro, Mateus 24. Eu fiquei impressionado que quem comenta é um teólogo de destaque internacional, um anglicano, chamado R.T. France. E eu fiquei impressionado, Gustavo, porque eu descobri que o melhor comentário do mundo de Mateus, quem comenta é um preterista parcial, o R.T. France, e ele acredita, ele coloca lá que do versículo 1 até o 34, ele fala, aqui, ó, não tem que debater não. Tudo se cumpriu literalmente. Ele fala mesmo. Tudo se cumpriu. É o melhor do mundo comentário. E ele fala isso, fala, rapaz, por que não traduz esse livro em língua portuguesa para o pessoal ter acesso para uma vida nova da vida publicar? Né? Porque quando a galera olha, fala, rapaz, é uma autoridade mundial, o melhor comentário do mundo dizendo isso daí. Porque a galera aqui no Brasil a gente está atrasado ainda desse tipo. A gente tem avançado bastante, graças a Deus, eu creio que vamos avançar. Né? A teologia brasileira tem avançado bem, graças a Deus, mas ainda tem muito que caminhar ainda. Tá? Então é pouco conhecido ainda. Então eu fiquei impressionado porque ele diz, ó, do versículo 1 ao 34 você cumpriu. Então ele vai dizer ali, por exemplo, que aqueles sinais da vinda de Jesus, tá? Ele vai contar lá, por exemplo, também, que aquela vinda do Filho do Homem sobre as nuvens se cumpriu. Você fala, mas como é que se cumpriu? São dois problemas aí, não é? A vinda do Filho do Homem e a grande tribulação, né? A tão chamada grande tribulação. Nessa perspectiva, tanto a grande tribulação como a vinda do Filho do Homem aconteceram, não é isso? Perfeito. Irmãos, não se choquem. Mas hoje eu estou convicto, não é só eu não. A posição de todos os preteristas parciais pode discordar. O versículo 1 ao 34 se cumpriu, ou o capítulo todo. Mas a discussão é detalhes. Em linhas gerais, nós acreditamos o seguinte: não haverá mais grande tribulação para o futuro, já se cumpriu no primeiro século, onde, na queda de Jerusalém, que ocorreu do ano 66 a 70 depois de Cristo, quando houve a guerra judaica contra Roma. Tá? Então, nós acreditamos que a grande tribulação era um evento local, Jerusalém, tá? Tinha uma data específica, o primeiro século. Então, nessa perspectiva, para nós, a grande tribulação não vai mais acontecer. Fala, mas como isso? Porque vocês estão acostumados a beber na escatologia futurista, que sempre se prega os pastores na igreja. Né? Aí fica aquela discussão, por exemplo, ó, você tem ideia, a gente é tão viciado na visão futurista, Gustavo, irmãos, para você ter uma ideia, que, por exemplo, até para debater escatologia na EBD, já parou para pensar que não é uma divisão de escola literal, é só uma subdivisão? Por exemplo, sempre é assim, ó, quando eu acompanhava, vamos ser neutros na escola, na EBD, né? Vamos apresentar só uma perspectiva, não. Vamos debater pós-tribulacionistas, pré-tribulacionistas e mesotribulacionistas. Pós-tribulacionista diz, a igreja vai passar pela tribulação. O pré-tribulacionista não vai passar, vai ser arrebatado. O mesotribulacionista vai passar pela metade, depois sobe. Né? Mas se você for olhar, gente, isso não é realmente uma divergência radical, não. São irmãos brigando. Porque as três escolas são subdivisão do futurismo. Porque, notem, as três concordam num ponto. Ainda haverá o quê? Uma grande tribulação. A discussão é só, aí que ele vai passar ou não vai. Para mim, que são preteristas parcial, você olha assim, rapaz, eu acho uma discussão que, para mim, na minha visão, claro, né, eu respeito os irmãos que defendem isso, quero deixar claro, logo, que eu considero como irmão na fé os irmãos que defendem escolas diferentes, tá? Mas assim, eu não considero mais essa escola para mim, porque eu olho para ele assim e falei, tá bom, mas eu acho que vocês estão debatendo uma discussão que já caducou já, porque a tribulação não vai mais acontecer. Então, quer dizer, não é para a igreja não vai passar, tá? A igreja não vai ser arrebatada antes, porque não haverá mais grande tribulação. Tá? Não haverá aquela grande tribulação para nós ali do primeiro século, ali que Jesus fala em Mateus 24, Marcos 3, Lucas 21. Na verdade, ali simplesmente se tratava de uma grande tribulação para o primeiro século, na visão da gente. Então, a grande tribulação ali para a gente já aconteceu. Todos os sinais, por exemplo, da vinda de Cristo ali já aconteceu. E aquela vinda ali, pelo menos até o versículo 34, aconteceu. Jesus veio? Aí é que tá. Para nós, preteristas parciais, aquela vinda narrada do versículo 1 até o 34, não se trata da segunda vinda. Se trata de um tipo de vinda. Que vinda é essa? Uma vinda em punição espiritual para destruir Jerusalém. Então essa é a leitura que os preteristas parciais têm. Porque nós entendemos, irmãos, que por exemplo, nem toda a palavra vinda, quando aplicada a Cristo no Novo Testamento, quer dizer a sua segunda vinda física e literal.
A sua segunda vinda física literal. Nós acreditamos, por exemplo, que aquela vinda ali de Jesus é uma vinda providencial, como aconteceu, por exemplo, no Antigo Testamento. Você vai encontrar ali, por exemplo, Isaías 19:1, quando fala que eis que o Senhor vem cavalgando na nuvem e vem descendo ao Egito para, digamos, destruir os egípcios e os deuses egípcios e tal. É claro que Deus não desceu literalmente numa nuvem ali para julgar o Egito, mas Deus veio, sim, destruiu o Egito, embora os egípcios não viram literalmente, mas ele veio, sim, através do exército de Nabucodonosor para destruir, por exemplo, o Egito. Tá? Então, o exército assírio, não lembro agora, mas Deus usou. Então, é uma vinda em punição, mas não a segunda vinda para arrebatar a igreja. Tá? Mas agora é o seguinte. Então, e a gente também entende que lá em Apocalipse, por exemplo, a gente entende, eu falei em Mateus 24, Apocalipse para uma preterista parcial, diferentemente da escola futurista, nós acreditamos no capítulo 1, pelo menos até o 18, eu puxo até o 19 comigo, 98% se cumpriu. Essa é a visão da gente. Fala, como? Tudo se cumpriu. Porque é que está, para nós, irmãos, o livro do Apocalipse, do capítulo 4, vou colocar aqui, o 1 e o 3 é das igrejas da Ásia. Todo mundo hoje em dia concorda que se cumpriu ali, praticamente. Até a escola mais futurista radical concorda. Tá? Mas do capítulo 4, quando João ascende ao céu e recebe a visão, do capítulo até o 19, o 18, para os períodos parciais vão dizer, o foco daquelas punições ali, dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças da ira de Deus, ali na verdade Deus estava punindo, não é o mundo todo ali. Deus está punindo ali Jerusalém e está punindo também Roma, ou alguns vão dizer o imperador Nero, que estão lá presentes. Então por isso que para a gente ali se cumpriu. Agora não se cumpriu ainda, por exemplo, uma parte menor, que vai do capítulo 20 até o capítulo 22, que realmente você lê, não tem como você chegar à conclusão que ele tenha se cumprido. Porque fala do grande tribunal do trono branco de Cristo, né, o julgamento final, a ressurreição que não aconteceu e tal. Então, entendendo isso, deixa eu explicar o que é que a gente acredita, tá? Eu quero deixar claro para vocês, irmãos, que a nossa posição preterista parcial é uma posição ortodoxa e ela está de acordo com os grandes credos da igreja. Por que isso? Vamos lá. Nós acreditamos que Cristo ainda virá fisicamente, Cristo ainda não veio, nós acreditamos nisso. E eu confesso para vocês que se a gente deixar de acreditar nisso, a gente cai em heresia. Tá? Eu não consigo compactuar na fé com um irmão que se diz evangélico, bíblico, e diz que Cristo não virá mais. Eu não trato ele mais como irmão na fé. Então nós acreditamos nisso. Todo preterista parcial concorda com isso. Então você fala, mas por que todo preterista parcial? Tem outro preterismo que nega? Tem. Gustavo sabe qual é. O preterismo completo. O full preterism, em inglês, que nós chamamos. Essa escola herética, ela está muito presente, e um dos maiores defensores dela, que defende essa heresia hoje, é Orivelto Soares. Ele mora em Recife. Ele chama de escatologia plena. Ele vai dizer que todas as profecias da Bíblia, literalmente, todas, 100% se cumpriram. Do Antigo e do Novo Testamento. Tudo em Mateus 24, tudo em Marcos 13, 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo da ressurreição. Todo o livro do Apocalipse se cumpriu. A ressurreição já aconteceu para ele. Jesus já veio, novo céu e nova terra já estamos vivendo. Ele acredita também, por exemplo, a galera dessa escola, preterismo completo, acredita, por exemplo, que Cristo não virá mais fisicamente. Tá? Creio, por exemplo, que o arrebatamento já aconteceu também. Isso é uma posição herética. Isso é uma posição herética que nós não compactuamos, ainda bem, que entre os preteristas é uma minoria da minoria. Que eu nem considero, Gustavo, como sendo preteristas autênticos. Eu não considero. É mais voltado para o pessoal liberal, né? Assim, em partes, né? Em partes. Porque o liberalismo, na verdade, que eles acreditam, porém, que Jesus não virá mais. Mas por uma questão de incredulidade, né? O problema do preterismo completo é porque ele espiritualiza. Ele crê que se cumpriu. A profecia se cumpriu, então ele crê em milagres ainda. Tá? Então, por isso que não dá para encaixar ainda no liberalismo. Mas eles creem que eles espiritualizam tudo. A ressurreição, por exemplo, não é física, é espiritual. Já aconteceu. Cristo, digamos, já veio espiritualmente. A gente pode dizer assim. Tá? Então, é uma posição herética. É uma posição herética porque está indo contra a Bíblia. Você vai encontrar vários capítulos na Bíblia mostrando Cristo vindo ainda vai vir ainda. Atos capítulo 1, por exemplo, aquele cenário em que estão lá os apóstolos, Jesus ascende aos céus e os anjos falam, varões galileus, esse Jesus aqui vocês viram subindo, ele irá voltar. Aquilo não se cumpriu, gente. Não tem como. Porque ele jamais pode ter se cumprido. Você pega a 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, por exemplo, onde Paulo ele argumenta de uma forma bem teológica e bíblica o arrebatamento da igreja, vindo para encontrar o Senhor nos ares, que ele não se cumpriu também. Então, você vai encontrar 1 Coríntios capítulo 15 também,
E lá não se cumpriu ainda a ressurreição dos mortos. Você vai ver Apocalipse, o julgamento final ainda não aconteceu. Então, quer dizer, negar esses pontos fundamentais é cair em heresia. É por isso, irmão, que eu considero como irmão na fé um dispensacionalista, um pré-milenista, eu considero como irmão na fé um pós-tribulacionista e as outras escolas. Por quê? Porque apesar das nossas divergências teológicas, das nossas tretas teológicas, tá? Nós divergimos em detalhes, mas nos pontos centrais nós amarramos. Por exemplo, eu tenho muitos irmãos na fé que são dispensacionalistas. Eu discordo completamente da abordagem que ele faz praticamente, mas quando chega no ponto, Cristo virá, ainda haverá a ressurreição dos mortos, ainda haverá o julgamento final, ainda haverá novos céus e nova terra. Ele acredita como eu. Ele não acreditou, ainda não aconteceu. Eu concordo, tá bom, meu irmão, então você está comigo no céu do mesmo jeito. Bênção, tem que estar comigo. Agora, negar isso não dá para você, fugir do cristianismo. Eu considero, então, a visão do preterismo completo uma distorção do preterismo. Tá? Eu falo sem medo, eu acho que não era nem para chamar de preterismo. Porque é uma escola heterodoxa, tá? Então, antes, eu já vi muita gente aí, Gustavo, tô falando isso por quê? Porque eu vejo muita gente atacando o preterismo parcial, dizendo, você acredita que Jesus já veio. Não acredito que Jesus já veio, não. Não acredito que Cristo ainda virá. Eu acho que você já viu esse tipo de crítica, eu já vi. Eu queria que Cristo virar. Eu falei, onde é que você encontrou isso, irmão? Essa informação de que nós preteristas parciais acreditamos que não acreditamos mais na segunda vinda de Cristo. Aí quando eu olho, eu vejo porque eles viram um vídeo de alguns preteristas completo, aí misturou tudo. Mistura os preteristas parciais com o preterista completo, pensando que é a mesma escola, mas não se trata da mesma escola. Nós somos, na verdade, totalmente opostos. Eu já desafiei o Herivelto só para um debate já, ele nunca vem. Já desafiei já para refutar as heresias dele. Então, nós acreditamos nos pontos centrais daquilo que a Bíblia ensina. Cristo virá, haverá a ressurreição dos mortos, física e literal, inclusive. Nós acreditamos também, por exemplo, aí, em novos céus e nova terra. Tá? Por exemplo, se a gente está vivendo novos céus e nova terra, como eles pregam, por que pecado no mundo? Por que morte? Por que coronavírus? Por que gente maltratando o outro? Não tem como. Na eternidade, João deixa isso claro, essas coisas vão sumir. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. A morte fugirá da gente. Então, se as novos céus e nova terra chegaram, então eu penso que tem algo errado aí, porque está contra, empiricamente, é o que você observa diariamente. Então, nós só afirmamos todos esses pontos aí, é por isso que ninguém pode chamar o preterismo parcial de herético ou uma posição heterodoxa, porque nós estamos de acordo nos pontos centrais da escatologia. Amarrando esse ponto aqui, a gente vai adiante. Mas espero que tenha ficado claro para vocês que o preterismo, então, é essa escola, que vai dizer, a maior parte de Mateus se cumpriu, a maior parte do Apocalipse se cumpriu, mas não tudo. Tá? Mas não tudo. Professor, diga aí, Amadeu, um teólogo famoso de destaque contemporâneo que defende. Uma coisa que poucas pessoas sabem. R.C. Sproul, ele era um preterista parcial. Esse livro aqui, ó. Os Últimos Dias segundo Jesus. Um dos melhores livros de preterismo parcial que tem em língua portuguesa. Compre esse livro se vocês querem entender uma visão do preterismo parcial. Então, Sproul é o preterista parcial. Outro também, J. Adams, famosíssimo. Já vi até em congresso aí da Vida Nova aqui. Por exemplo, aqui, eu acho na Paraíba, não sei se ele veio na Paraíba, mas ele já veio no Congresso da Vida Nova aí, o J. Adams, ele é um preterista parcial amilenista ao mesmo tempo. Ele é um preterista parcial. Outro também, por exemplo, que é um preterista parcial, é o Kenneth Gately Jr. Né? O Kenneth Gately, que é um teólogo de destaque, tá? Um conservador, e ele vai defender aqui nesse debate aqui das escolas escatológicas. Aqui são 4 teólogos debatendo o Apocalipse. Acho que esse livro está esgotado. Um preterista, um idealista, um futurista, um dispensacionalista aí, vão debater, explicar o livro do Apocalipse aí nas suas perspectivas. É muito bom para você ter uma noção geral. E o Kenneth Gately também é um grande defensor aí do preterismo parcial. Tem também, que eu acabei de citar, o R.C. Francis, o melhor comentário de Mateus do mundo é de um preterista parcial. Aqui no Brasil, você pode encontrar aqui também, que eu já vi algumas abordagens, se não me engano, de preterismo parcial, com aquele... deixa eu ver aqui, Bispo Hildo Melo. Bispo Hildo Melo, o Marlon Marques. Marlon, ele é, né, um preterista também parcial. Tiago Titilo. E são irmãos arminianos, né? Eu estou dizendo agora o calvinista, por exemplo, você vai encontrar o Frank Brito, que é bem famoso também. Então, você vai encontrar ele. Aqui no Brasil, acho que você vai falar PH Pereira, tem canal no YouTube, bem famoso, né?
o irmão calvinista. Ele comprou até meu livro recentemente, ele até indicou. Tá? Ele comprou meu livro, PH Pereira, ele é bem famoso nas redes sociais. Ele é um preterista parcial também. E aqui eu estou encontrando, inclusive você, Gustavo. Eu nem sabia que você apareceu, me procurou. Aí eu disse, rapaz, mais um preterista parcial aí na praia aí, né? Eu Olha, acho que eu acho que o grande problema do preterismo parcial, professor, é o preconceito que o pessoal já vai no texto, né? Porque já está na mente do cristão, que vai existir uma grande tribulação, que alguns eventos escatológicos, algumas profecias têm que se cumprir. Isso. Então, essa perspectiva, como o senhor bem falou aí, essa perspectiva bem futurista já está entranhada na mente do cristão, principalmente do brasileiro. E ele se fecha para uma nova abordagem, né? Isso é um perigo. Mas é isso aí. Isso é um perigo, irmão. Sempre na área de escatologia, lembra o seguinte: é uma das áreas mais complexas da teologia. É uma das áreas mais complexas. Então, inclusive, eu quero, se Deus quiser, se Deus permitir, escrever um comentário do livro do Apocalipse. Já comecei a jogar uns esboços já. Tá? Porque em língua portuguesa, deixa eu indicar para você. Quer conhecer o preterismo? Por favor, não deixe de comprar esses livros aqui. Além do meu que eu indiquei, Mateus 24, vocês querem ter. Eu acho difícil vocês nos convencerem, irmãos. Não é querendo puxar a sardinha pra gente, não. Sério. Mas, rapaz, esse livro aqui, com a linguagem didática, Apocalipse para Leigos, do Kenneth Guenther, irmãos, é espetacular. Compro, da editora Monergismo, que é uma editora preterista parcial, que é do Felipe Sabino. Livraço, não é muito volumoso, ele explica bem detalhadamente. Eu acho que é a melhor explicação do livro do Apocalipse. Quando você lê esse livro, você fala, rapaz, como é que eu nunca vi um livro desse jeito? Parece, irmão, que ele tem uma chave. Ele parece que ele encaixa a chave na tua cabeça, pum, destrava. Assim. Talvez você não concorde com ele, digamos, uns 5, 10% do livro. Mas majoritariamente, irmão, o argumento dele é muito fundamental. É por isso que eu me tornei um preterista parcial. Eu me tornei, primeiramente, lendo a Bíblia. Vou ser sério com você. Eu me tornei lendo a Bíblia. Eu não vou falar aqui porque para não dialogar muito. Tá? E depois eu fui ler o Kenneth Guenther, o debate dele aqui, nesse livro aqui. Rapaz, ele faz uma análise assim, que eu creio que ele bota a galera no bolso. Inclusive está sendo um livro dele, um debate entre ele e Thomas Aison, um dispensacionalista, publicado pela Verma. Vai sair desse ano, já foi traduzido, está só a ser publicado. Tá? Então, leiam esse livro aqui, adquiram. Tá? Esse livro aqui dele, Apocalipse para Leigos. E o outro, do mesmo autor, comprem isso. Pós-milenarismo para Leigos. Editora Monergismo, do Kenneth Guenther também. Ele vai dedicar um capítulo aqui, por exemplo, sobre o preterismo parcial, onde ele faz uma análise de Mateus capítulo número 24. Irmão Amadeu, a linguagem. Irmão, eu acho que se uma criança souber ler, ela consegue ler. E é por isso que o nome é Leigos, ele já colocou. Pós-milenarismo, para leigos, Apocalipse para leigos. Então, vocês querem ter um conhecimento na área, eu peço, por favor, comprem. Vocês vão ver que é uma abordagem, vão ver algo diferente. Aí vocês vão ver algo diferente mesmo. E até se você quiser criticar, né, Gustavo? Se quiser criticar, você tem que ler o outro lado. Né? Pronto, esse meu livro que eu escrevi, irmãos, Mateus 24, eu, por exemplo, você acha que só consultei material de preterista? De forma alguma. Eu dialoguei com o dispensacionalista. Dialoguei, por exemplo, com o Dwight Pentecost, daquele manual de escatologia, que é um dos maiores do mundo sobre dispensacionalismo. Dialoguei com, por exemplo, teólogos também aí da perspectiva... se não me engano, pós-tribulacionista. Enfim, eu li todas as outras áreas também. Até porque, para me criticá-lo, e tem que ter um fundamento. Para evitar que eu cometa uma falha do espantalho, ou então do tipo que eu faça uma crítica rasa, não critique uma posição escatológica sem antes você ter dado uma certa aprofundada nela. Tá? Nunca faça isso, porque, como falou o irmão Gustavo aqui, normalmente, quando há uma recusa do preterismo parcial, é mais uma ideia de pressuposição teológica, um preconceito teológico. Tipo, eu já tenho a minha posição, aquela posição ali, não quero, deixa para lá. E a gente não pode ser assim. Tá? A gente tem que abrir mais nossa mente. Eu já fui dispensacionalista. Fui pós-tribulacionista. Eu não nasci preterista, não. Fui pós-tribulacionista por um bom tempo. Tá? Então, além desse detalhe, o que é que acontece? Eu fui pesquisando, fui lendo a Bíblia. Falei, não, hoje, sinceramente, irmãos, eu quero ser sério com vocês. Eu estou convicto no preterismo mesmo. E porque eu li as outras áreas, eu vejo que é um argumento mais sólido, é um argumento mais sólido. E pasmem, é porque eu não estou com um livro aqui. Foi publicado em língua portuguesa um livro dessa grossura aqui, quase 1000 páginas, de Grant Osborne, que é um arminiano. Um dos maiores de teologia de destaque no mundo.
Foi publicado pela Vida Nova, o Comentário Exegético do Apocalipse. É volumoso, um calhamaço. E ele fala lá, ele fala, por exemplo, que majoritariamente a maioria dos intérpretes do Apocalipse, fora do arraial evangélico, são preteristas. O problema é que a gente só está acostumado com o mundo evangélico. Mas majoritariamente no mundo todo, Gustavo, pasmem. Então, somando tudo, a maioria são preteristas com o interprete do Apocalipse. Mas por que eu não sei disso? É porque a literatura que se entra dentro da igreja da gente é bem tendenciosa, só vai para aquele ramo. Então, para a gente só tem aquilo. Normal. Normal. Mas a gente não conhece outro mundo. A gente não conhece outro mundo. Tá? Deixa eu ver aqui. Já que é da definição do que é o preterismo, Gustavo, eu posso aqui dar uma fundamentação, mostrar os textos Pode sim, bíblicos. pode, professor. Se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Não, eu não sei se está dentro do seu programa aí, mas eu ia perguntar a forma que o preterista parcial vai interpretar a grande tribulação, anticristo, vinda de Cristo e Mateus 24 e alguns textos de Apocalipse aí. Ok. Irmão, deixa eu mostrar para vocês por que a gente adota essa escola. Agora eu vou mostrar a fundamentação que a gente chama exegética, ou seja, a do texto bíblico. Tá? Vamos lá. Vou lá abrir Mateus 24. Eu vou ler aqui do versículos 16 ao 20. Acompanhe comigo. Não precisa ler sua Bíblia aí, não. Você vai acompanhar aqui. Deus fala assim, ó. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volta atrás para buscar sua capa. Ai daqueles que estiverem grávidos, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Se você parar para tentar, normalmente o povo interpreta a grande tribulação como sendo um evento para o mundo todo. Isso é geral. Em todas as escolas atuais. A grande tribulação é um evento que vai acontecer para o mundo todo quando vier um anticristo tal, tal. Porém, quando a gente olha, a gente tem que ler o texto de acordo com o seu contexto histórico e gramatical. Ou seja, tem que analisar a história por trás, a geografia que está por trás e a gramática do texto. Isso é uma análise da Bíblia, correta. Deus se revelou na história e se revelou com a gramática humana, embora seja inspirado pelo Espírito Santo. Quando a gente analisa esses versículos 16 ao 20, você percebe um conjunto de elementos que vão acontecer para a grande tribulação, mas que você olha que não é para o mundo todo. Veja, Jesus ele faz aqui menção, por exemplo, a geografia. Ele não está dizendo que a grande tribulação é para o mundo todo. Ele está falando que quem estiver na Judéia. Ele não falou quem estiver no mundo todo. Está percebendo que ele está focando num local especificamente para onde vai acontecer esse lugar? Ele está dando a geografia. Judéia, ele já mencionou. Ele já mencionou que é Judéia. Então temos um elemento geográfico. Outro elemento que eu posso apresentar aqui, que demonstra, por aí, que a grande tribulação era para um país específico, era para um local específico, e não para o mundo todo. Jesus falou o quê? Quem estiver no campo, não sai de lá para buscar, não volta lá para pegar sua capa. Os judeus, quando iam trabalhar no campo, se não me engano, por causa do frio, ele levava uma capa externa e deixava eles lá. Quem fazia isso eram os judeus. Hoje, a gente não faz isso. Então, qual é a lógica de aplicar uma grande tribulação e Jesus pedir para a gente fazer isso daqui lá no futuro? Tem algo errado. Outro ponto. Jesus falou o quê? Ó? Ele fala, orai para que a vossa fuga não ocorra no inverno. Rapaz, isso aqui não tem muito sentido no Nordeste, não. O que é o inverno nordestino? A gente sabe, o inverno nordestino... Gustavo, você é da onde, irmão? Pernambuco. Ah, você é pernambucano. Pronto, eu moro em Casa Amarela. Eu moro em Casa Amarela já. Sério? Morei, tem família lá. Eu sou do Carmo de Santo Agostinho. Pronto. Aí, que é que acontece? No Nordeste aqui, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, meu amigo, quando chega a época de calor aqui, até o inverno a gente é fraco. Então, qual o sentido de se aplicar se a grande tribulação é para o mundo todo, a gente está dando um alerta para o mundo todo, qual o sentido para nós nordestinos disso daqui? Primeiramente, eu não carrego capa para fora, quando vou para o trabalho. Eu não moro na Judéia, Jesus fala quem estiver na Judéia. Outro elemento, Jesus, por exemplo, está dizendo aqui que orai para que a vossa fogo não ocorra no inverno. Isso aconteceu no inverno. Gente, e outra, hoje a gente tem guarda-chuva. Nem no sábado. Aí é que tá o ponto. Esse aqui que é forte. Jesus fala, ore para que a vossa fuga, quando ocorrer a grande tribulação, ele está falando nesse sentido, né? Não ocorra no sábado. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos. Pare para pensar comigo.
Qual é o sentido dessa grande tribulação ser para o mundo todo, se Jesus está pedindo para a gente orar para que a fuga não ocorra no sábado? Irmãos, o mundo não guarda o sábado, irmãos. O mundo não é judeu. O irmão até brincou aí, isso é para quem mora em São Paulo e no sul, é verdade, que é bem mais frio. Né? Do invernário aí faria sentido. Mas o problema é que para um futurista é para o mundo todo. Né? Esse é que é o problema. Mas vamos lá, o sábado. Irmãos, ninguém guarda o sábado. Qual é o sentido de Jesus pedir para a gente orar? Se a grande tribulação é para o mundo todo, para nós, qual é o sentido? Ore para que a vossa fuga não ocorra no sábado. A menos que você acredite que futuramente os adventistas vão converter o mundo todo. Era isso que eu ia Aí, dizer. beleza. Aí, no contexto em que o mundo todinho, por exemplo, está vivendo realmente aí uma teologia adventista, que eu acho muito difícil, e a gente sabe disso, até eles não acreditam nisso, tá? Muito difícil. Não tem lógica. Agora, para pensar como tem lógica para onde? Ele faz referência à Judéia. Inverno na Judéia, quando acontece, até hoje, acho que em novembro, dezembro, meu amigo, é um inverno pesado, que não dava tempo nem das grávidas fugirem. Porque o inverno era pesado, era ficar no meio da lama, no meio do caminho. Outra coisa, Jesus aqui, por exemplo, ele vai dizer, ó, pegue a capa. Lá em Israel realmente isso funcionava. Sábado, quem é que guardava o sábado, irmão, no primeiro século? Judeus. E era um único povo naquela época que guardava o sábado. Existia uma lei rabínica, inclusive, que dizia o seguinte, no dia de sábado você não pode percorrer uma distância, digamos, de 1 ou 3 quilômetros. A gente está dizendo o que aqui? Ore para que não ocorra a tribulação acontecer aqui em Israel, ele está dizendo, na Judéia, para que não ocorra no sábado, porque se acontecer no sábado, vocês que são meus discípulos que estiverem lá presente, o que é que vai acontecer? Vocês não vão conseguir fugir, porque vai ter os espiões das comunidades rabínicas, vendo quem vai viajar mais de 1 quilômetro, 1 quilômetro você não sai nem do lugar direito, ou 3 quilômetros. E se isso acontecer, você vai morrer na grande tribulação. Na guerra contra Roma. Os judeus, os romanos vão chegar e vai matar todo mundo. Que eles vão ser impedidos de fugir, porque a comunidade judaica vai impedir vocês de fugirem. Gente, nem hoje os judeus têm mais essa lei. Eles guardam sábado. Mas não proíbe você dar percorrer uma distância de 1 quilômetro. Então, até para um judeu hoje que guarda o sábado, essa lei não funciona mais. Teria que ser para a época de quem? De Jesus. Tá? Outra coisa, Jesus fala aqui, ó. Quem estiver no eirado, né, não desça, digamos assim, para pegar alguma coisa. Irmãos, vou ser sério com você. O mundo hoje não tem mais eirado, não. É raro. Nas casas na Palestina do primeiro século, o que é um eirado? É uma casa que ela tem uma laje. Ela é plana. É porque a arquitetura das casas judaicas elas eram planas por quê? Primeiramente, porque lá servia para os judeus orarem. É por isso que quando você vê aquela história de Pedro na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, você vê que a Bíblia diz que Pedro subiu lá e ficou orando no eirado. Por quê? Porque era uma laje. Servia para eles orarem lá em cima. Ou às vezes eles colocavam lá vegetais para secar. Ou à noite para ficar conversando lá e ficarem se refrescando. Então as casas eram planas. No mundo todo, praticamente, as casas não são mais planas. São telhas. São assim. Qual o sentido, digamos assim, acontecer uma grande tribulação para o mundo se ninguém não tem mais eirado? Vai ficar fazendo o que em cima da telha. Tá? Então notem, Jesus ele tem uma geografia local judeia. Ele tem elementos culturais, guarda de sábado, tá? Você usar, por exemplo, ali aquela capa. Você, por exemplo, tem uma cultura de casas realmente que são planas. Tá? Tudo isso se encaixa com a Palestina do primeiro século. Aí faz sentido se a grande tribulação for para eles. E para encerrar, gente, praticamente, vou ser sério com vocês. Chega o versículo 34. Então, o versículo 34 é, digamos, um dos argumentos mais fortes dos preteristas. Jesus fala assim, ó, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Jesus está dizendo o quê? Que a grande tribulação é para quem? Para qual geração? Para a geração dele. Tá? Ele disse, notem, ele não está dizendo de uma geração futura de 2000 anos depois. Porque senão ele teria dito, e todas estas coisas ocorrerão naquela geração. Naquela é distante. Agora, ele falou nesta geração. Nesta é esta aqui. E a gente sabe que na teologia judaica, uma geração tem 40 anos de idade, de 30 a 40 anos de idade vivia. Baseado no Antigo Testamento, inclusive. E se encaixa até perfeitamente, porque realmente a grande tribulação judaica ocorre 30, 40 anos depois da profecia de Jesus. Jesus pronuncia esse discurso no ano 30, 33. Aí você acrescenta 40 anos, bate no ano 70. Foi justamente o período da grande tribulação judaica, quando ocorreu Jerusalém, caiu, foi uma tragédia terrível. Terrível. Que nem se dá na Segunda Guerra Mundial sofreu como ela sofreu, por incrível que pareça.
Não é eu que digo isso. D.A. Carson, no seu comentário exegético de Mateus 24, das 7 publicações que eu tenho, tem a coleção dos evangelhos deles, ele fala lá, realmente ele admite, ele fala, realmente quando a gente pega uma cidade isolada, sozinha, que passou por um sofrimento enorme, ele falou, como Jerusalém, ele está dizendo assim, parece que não houve nenhuma não, no primeiro século, porque foi terrível. Se tivesse filmado o sofrimento dos judeus naquela época, você olhar assim, rapaz, como é que essa galera sofreu tanto? Foi terrível mesmo. Então Jesus ele dá uma resposta temporal. Veja, ele deu alguns elementos culturais que se encaixam para a época dele, e geográficos. Agora ele está respondendo aquela pergunta do discípulo lá atrás, se lembra? Mestre, quando aconteceram estas coisas, se lembra que ele faz a pergunta para Jesus, né? Jesus fala, o tempo vai cair. Isso lá no versículo 1, do 1 ao 3, de Mateus 24. Ele fala, o tempo vai cair. Eu disse, pergunto, mestre, quando se deram essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos séculos? Então, eles perguntam quando ocorrerão. A gente está dando a resposta do quando agora. Vai ocorrer tudo nesta geração. Aí tem gente que tem dizendo, não, mas geração aqui, irmão amado, vem do grego genel, que quer dizer aí raça, povo. Então a gente está se referindo aqui dizendo assim, a raça judaica, dizendo assim, não passará essa raça judaica até que essas coisas terminem de se cumprir ou se cumpram. Isso não se encaixa no contexto. Porque Jesus não está dando uma resposta sobre geração. Ele está respondendo uma resposta temporal, cronológica. Que foi a pergunta do discípulo no versículo 3. Quando ocorreram estas coisas? Os discípulos não perguntaram. Em que raça irá acontecer esses eventos? Eles não perguntaram isso. Mas foi uma pergunta de ordem temporal. Quando? Jesus está dizendo, nesta geração. Tá? E tem gente que vai dizer assim, não, mas eu vi Marco Granconato hoje defendendo isso daí que eu achei um absurdo. Até o Heber Cocaré lá do debate, lá do Vejam Só, achou para ele e falou assim, rapaz, isso não faz sentido. Falou mesmo. Marco Granconato falou, não, mas aí tudo bem que talvez nem seja geração judaica, raça judaica, que você está se referindo aqui. Pode ser que a gente esteja se referindo assim, tipo, a geração futura que irá presenciar todos os sinais da segunda vinda de Jesus. Gente, isso não se encaixa. Porque eu faço uma análise, eu disseco essa interpretação aqui no meu livro, eu dedico aqui mais de uma página, no grego, no análise contextual histórica, mostrando que é descabida essa interpretação dizendo, não, a gente está se referindo a esta geração, significa a geração que estará existindo quando todos os sinais da grande tribulação começarem a acontecer. A expressão geneialté em grego, quer dizer, esta geração, todas as vezes que aparece no Evangelho de Mateus e no Novo Testamento, eu digo a expressão, não a palavra só geração, a expressão completa, tá? Todas as vezes que aparece no Novo Testamento, isso aí é 100% de certeza, sempre se refere à geração contemporânea de Jesus. Aquela geração que estava lá. Então a gente está dizendo, toda essa grande tribulação ocorrerá nesta minha geração. Mas por quê? Os judeus iriam receber o castigo de Deus por terem matado o Messias, por ter perseguido os apóstolos, por ter perseguido os discípulos. Lembre-se, antes de Roma perseguir o povo de Deus, do Novo Testamento, o maior adversário do cristianismo, isso é uma vergonha falar isso, era o povo de Deus no Antigo Testamento, que eram os judeus. Então, assim como Deus usou a Babilônia no Antigo Testamento, o Império Assírio, para destruir a nação de Israel quando ela estava ímpia e perversa diante de Deus, e era uma tribulação na época, Deus no Novo Testamento agora, ele vai usar o Império Romano, e do ano 66 a 70, Deus vai castigar Israel, vai massacrar, você traz uma grande tribulação sobre eles, porque eles rejeitaram Deus, eles crucificaram o Messias, eles perseguiram os apóstolos e fizeram o que fizeram. Então eu penso, irmãos, quando a gente analisa isso com cuidado, a gente vê que tudo aponta realmente para uma época do primeiro século. É estranho você pegar a expressão esta geração para dizer que é uma coisa que está no futuro. Se coloque como sendo um ouvinte de Jesus no primeiro século. Você ouvindo Jesus falando, aí você pergunta assim, mestre, quando vai acontecer esses eventos da grande tribulação? Aí vamos supor que eu fosse ele na sua frente e dissesse, meu irmão, meu discípulo, tudo isso vai acontecer nesta geração. Tem que ser um exercício de imaginação, de ginástica exegética, para você chegar à conclusão. Não, mas esta geração é uma geração que vai ocorrer daqui a 2 mil anos depois. Não tem lógica. Não tem lógica. Esta geração é a geração que você está presenciando, que demora mais ou menos passo de 40 anos. E por incrível que pareça, coincidentemente, não, providencialmente, quando deu 40 anos, quando ele termina o discurso, ocorre a guerra judaica. Até nisso encaixa. É um grau de perfeição assim, gente, que eu fico, nossa. Talvez bata algumas dúvidas na cabeça de vocês, né, do tipo, mas
Se ali, por exemplo, se o capítulo 24 de Mateus, do verso 1 ao 34, trata, por exemplo, aí, da grande tribulação para Israel e não do fim do mundo, por que, que no início do versículo, então, os discípulos perguntam sobre quando ocorrerão estas coisas, que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? E não está dizendo que é o fim do mundo, Amadeu? Irmãos, é uma interpretação errada. Na verdade, a palavra grega não é cosmos. Cosmos seria normalmente trazido por mundo. A palavra grega é aion, que significa era. Os discípulos não estão perguntando sobre o fim do mundo para Jesus, mas sobre o fim da era judaica. Porque, veja, eles viram que Jesus falou que o templo iria cair. O templo caindo iria acabar com o sacrifício, iria acabar com a teologia judaica, iria acabar com toda a era judaica. Então o discípulo entendeu, fala, peraí, mestre, o templo vai cair? Então, que sinal haverá da tua vinda e do fim dessa era? De que era? Da era daquele povo de Deus do Antigo Testamento, dos odres velhos. Dos odres velhos. Queriam desaparecer. Tá? Então, é esse o sentido do texto. E a vinda ali de Jesus, que os discípulos perguntam, não é a vinda física literal. Os discípulos estavam acostumados com as profecias do Antigo Testamento. E eles sabiam, por exemplo, que existem vindas em punições no Novo de Deus. Não necessariamente uma vinda física literal. Então, eles estão perguntando quando ocorrerá da vinda de Cristo para realmente terminar aquela era judaica, destruir o templo e aplicar, digamos, todo aquele mal contra Jerusalém. Então, como eu falei anteriormente, nem toda palavra vinda no Novo Testamento quer dizer uma vinda física literal. Eu vou mostrar para vocês agora. Quer ver? Ó? Vamos lá, vou abrir aqui, não precisa abrir não. Mateus 21, 40. Vou ler aqui para vocês. Olha só o que, o texto diz. Mateus 21, 40. Vai falar de uma vinda que não é a segunda vinda de Jesus. Hein? Vou provar para vocês que você tem que ter cuidado com a palavra vinda, quando aplicada a Jesus no Novo Testamento. Você tem que ver o contexto. Está tratando da segunda vinda de uma vinda para julgar alguém. O capítulo que eu vou ler agora, irmãos, trata da parábola dos trabalhadores maus, da vinha. A gente está debatendo com os fariseus, autoridades de Israel, né? E Jesus, ele, quando chega no versículo número 40, ele diz o seguinte, ó. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores maus? Aí, quando chega no versículo 45, olha só o que eles respondem, os escribas, as autoridades de Israel. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Jesus está falando do fim do mundo ou deles? Deles, tá claro. Então, daquela galera ali que ia rejeitar ele. Jesus está dizendo que no versículo 40, ó, quando, pois, vier o Senhor da vinha, está percebendo que ele está falando de uma vinda para a época dele? Estão notando? Quando, pois, vier o Senhor da vinha, essa vinda já aconteceu? Claro. Quem é que vai discordar que isso aqui está atrás da queda de Jerusalém, por exemplo? Então, foi uma vinda de Deus para destruir Jerusalém. Agora, foi uma vinda física literal, de Deus vir nas nuvens e destruir todo mundo vendo? Não, de forma alguma. É uma vinda providencial quando Deus veio através do Império Romano destruindo a nação de Israel. Como Deus faz isso no Antigo Testamento. Por exemplo, Deus veio para destruir a nação de Judá, tá, através do Império Babilônico. Então, no Novo Testamento, Cristo vem através do Império Romano para destruir a nação de Israel. Ô, irmão, Gustavo, sua câmera aí está ficando meio embaçada. Não sei se é internet. Deve ser a internet, mas eu estou ouvindo. Tá ouvindo, né? Beleza, tranquilo, vamos lá. Agora talvez bata algumas dúvidas, né? Do tipo, se chega ali no versículo número 29, do capítulo 24, você vê, por exemplo, Jesus falando assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Fala, amado, isso aconteceu? Aconteceu, mas não literalmente. A gente tem que se acostumar com a gramática da teologia judaica, de profecia e de julgamento. Isso era muito comum no Antigo Testamento. Jesus não está dizendo que literalmente, quando a Jerusalém caísse, o céu ia cair estrela na terra, o céu, o sol e a lua iriam escurecer, literal. Não. É porque isso é um tipo de linguagem de julgamento, é uma linguagem poética, em que Deus vem para julgar uma nação. Onde é que você se baseia isso, Amadeu? Eu vou abrir para vocês, eu acho que é lá em Jeremias 34. Deixa eu ver se é em Jeremias 34. Tá? Vou abrir aqui. Jeremias número 34. Vamos lá. Jeremias 34 vai dizer o seguinte. Ó. Deixa eu ver aqui. Você vai ver a mesma linguagem usada por Jeremias quando ele veio julgar uma nação. A mesma linguagem de Jesus. Deixa eu ver aqui. Jeremias 34. Deixa eu ver.
Deixa eu ver aqui. É o 34, sim. Agora tu vê se me lembrando agora, irmãos, se é o versículo. Deixa eu ver qual é o versículo exatamente. Só um instantinho, peraí, encontro já. Tá aqui anotado. Deixa eu ver aqui. Que é uma parte onde que Jeremias aqui vai usar a mesma linguagem realmente, literalmente, para demonstrar, por exemplo, a vinda em julgamento contra uma nação. Achei. Achei um aqui, mas eu quero achar. Tem um Isaías também, achei aqui. Vamos lá. Isaías 34, 4. Isaías não. É Isaías, irmão. Fui em Jeremias, perdão. Isaías 34. Isaías 34, versículo 4 e Isaías 5. 34. 34. Isaías 34, versículo 4 e 5. Diz assim, ó. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vida, a folha da figueira. Olha, estão percebendo aqui, por exemplo, que Deus está falando aqui que o céu se dissolverá, os céus se enrolarão com pergaminho. Todo o seu exército cairá, que é uma linguagem aqui certamente, aqui possivelmente, sobre estrelas. Isso aqui Deus está falando, irmãos, quando Deus, por exemplo, aqui, ele foi fazer julgamento aqui contra a nação no Antigo Testamento. E Deus julgou essas nações. Aí eu pergunto, o céu se dissolveu? Não, o céu está de pé até hoje. Agora, isso se dissolveu poeticamente. Em que sentido? No sentido de que isso aqui é uma linguagem figurada para dizer o quê? Quando Deus vai jogar uma nação, é como se Deus estivesse destruindo o brilho dela. Deus está apagando as suas luzes, as suas estrelas, a sua lua, o seu sol, tá? Então, por exemplo, eu vou ler aqui outro versículo aqui que é muito forte também, Isaías 13. Vamos lá para Isaías 13. É bem parecido também. Do 9 ao 10. Olha só o que é que diz. Linguagem bem semelhante ao de Jesus. Mateus 24, 29. Diz assim, ó. Eis que vem o dia do Senhor, o dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isso aconteceu no Antigo Testamento? Aconteceu. Como? Veja o versículo 1. Deus está atacando a quem? Aqui a Babilônia. Deus está dizendo que quando destruir a Babilônia, o céu irá escurecer, a lua irá escurecer, o sol irá escurecer. Não literalmente, mas poeticamente, quando a glória da Babilônia, como se fosse uma estrela brilhando ou um sol brilhando no seu figor, vai se destruir. Então a gente está dizendo o que em Mateus 24, 29, quando ele fala: e após a tribulação daqueles dias, o sol irá escurecer, as estrelas do céu não darão sua luz. Ele está dizendo o que? A glória de Jerusalém, a cidade. Depois de todo o É sofrimento uma linguagem passado. poética de juízo, né, professor? Isso, perfeito, meu querido. Linguagem de julgamento, de juízo. Então é que após a tribulação, ou seja, no finalzinho da tribulação do ano 66 a 70, Jerusalém não vai mais aguentar, ela vai se desabar. Quando ela desabar, aí literalmente o sol dela escureceu, a luz escureceu, assim, acabou. Foi destruída a nação como ele destruiu a Babilônia, usando a mesma linguagem também. Então não é literal. Eu vejo muita gente lançando objeção contra o preterismo parcial. Não, mas não pode ter acontecido Jesus ter vindo ali para julgar, porque senão, se você disse que se cumpriu, então como explicar esse versículo que diz que o sol irá escurecer e tal? Gente, se você está pegando, você está interpretando o texto errado. Você está fazendo uma leitura ocidental do texto, tem que fazer uma leitura judaica do texto, segundo o contexto que eles entendem das profecias do Antigo Testamento. Jesus era um profeta semelhante aos do Antigo Testamento, embora maior, mas ele usava esse discurso de julgamento. O discurso de Jesus era embebido no Antigo Testamento, irmãos. Ele não inventou aquele discurso novo, não. Joaquim Jeremias, um estudioso do Novo Testamento, ele fazendo um estudo das palavras de Jesus, ele vê que muitas delas nada mais são repetições de linguagem do Antigo Testamento. Jesus conhecia bem a linguagem hebraica, e os judeus conheciam. Tá, então, quando a gente falou para os judeus ali, ó, só escurecer, os judeus sacaram na hora. Dizendo, eita, a nação vai acabar. Tá? Você quer falar mais alguma coisa, Gustavo? Não, tranquilo. No caso, pode falar. O sinal da vida do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, tal. Boa. Outra objeção, né? Que pode se levantar. Isso aí é o versículo, no caso, o versículo 30. 30. É o 30, né? Deixa eu olhar aqui. Ele fala isso no 30, né? Ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Isso quer dizer que os judeus viram Jesus vindo literalmente? Não. Eu já falei. Essa linguagem dele aqui é uma linguagem de poética de vida em julgamento. Não é literal. Não é segunda. Bota uma coisa na cabeça de você. Vamos destronar a mente da gente com essa ideia. Mateus 24 não está, pelo menos até o versículo 34, tratando da segunda vinda. Segunda vinda são outros capítulos da Bíblia.
Trata da vinda em punição contra Jerusalém. Então a gente está dizendo o que aqui? Que ele virá e todas as tribos da terra irão se lamentar. Todas as tribos da terra do mundo? Não. Isso aqui é outra prova que se trata dos judeus. Ele usa a palavra tribos. A palavra tribos é uma linguagem técnica judaica que se trata das 12 tribos de Israel. Quando a Bíblia quer falar de todos os povos da terra, ela não usa a palavra tribos, não. Ela fala todos os povos, todas as nações. Mas quando fala todas as tribos da terra, o quê? Todas as tribos judaicas da terra de Israel. Outra prova realmente que a vinda dele para punir ali era só para o povo judeu. Tá? Então, isso aqui é uma linguagem novamente de julgamento. Como Isaías 19:1. Deus vindo julgar os povos. Inclusive, irmãos, até em Apocalipse, Jesus vem especificamente para julgar a igreja local. Não sei se já perceberam, já pensaram nisso. Jesus, por exemplo, quando vai atacar duas igrejas, ele fala: olha, arrepende-se, não virei a ti, tomarei. Irmãos, Jesus está falando de uma vinda só para aquela igreja. Não é a segunda vez que ele está falando, não. Eu ouvi de juiz, ele está dizendo assim: não virei a ti. Claro que ele estava dizendo assim: ó, vocês vão me ver eu chegando aí e acabando com você. Não é não. Ele viria em juízo, sim, tacar alguns irmãos com enfermidades, talvez matar alguns que estavam desobedecendo, tá? Tirar a igreja do lugar. Então, quando a igreja ali desaparecesse, ele veio. Veja que ali se trata de uma vida específica. Irmãos, eu lendo o texto, eu cheguei a essa conclusão por mim mesmo, vi nenhum livro. Aí depois, Gustavo, eu fui ler um novo comentário da Bíblia, da Vida Nova, um futurista usou o mesmo negócio que ele falou assim: irmão, a gente tem que ter cuidado, ele disse, quando ele for usar a linguagem de vinda para Jesus. Nem toda vinda é segunda vinda. No caso aqui em Apocalipse, ele admite também que ali não é uma segunda vinda de Jesus. Então tem múltiplas vindas de Cristo para punir a igreja. Eu posso dizer, por exemplo, que hoje Jesus veio para mim e me visitou para me abençoar. Posso dizer, por exemplo, que Cristo está domingo na minha igreja e está lá presente, ele nos visitou. Tá? Então não é errado esse tipo de linguagem. Tá? Nem toda a vinda de Jesus é o seu segundo advento. Pode ser sua vinda para abençoar, sua vinda para julgar, a sua vinda para livrar, pode ser sua vinda ali, por exemplo, para guiar você. Tá? Então, veja que em Apocalipse admite outras vindas de Jesus que não são segunda vinda. Jesus fala isso para algumas igrejas da Ásia Menor. Ele fala: ó, você se arrepende, senão eu virei até ti. Olha que ele não fala: eu virei para o mundo todo. Para ti somente, meu filho. Só para aquela igrejinha. Ele virá. Então, se ele vem para uma igreja, se ele vem, por que ele não vem para uma nação aqui em julgamento para atacar a nação de Israel? Inclusive. Tá? Pois bem, eu acho que desse texto aqui, tá, quando chega o versículo 31, encerra as objeções, porque a gente fala: eu enviarei os meus anjos e reunirão os escolhidos 4 cantos da terra e tal. Né? Normalmente, esse versículo aqui é interpretado do seguinte modo, pelos preteristas parciais. Isso é linguagem, novamente, de linguagem apocalíptica, poética, né, simbólica. A gente está dizendo assim: eu enviarei os meus anjos. Anjos não quer dizer figuras de asas que estão voando. Anjos, em grego, angelos, pode significar mensageiros. É como se eu estivesse dizendo assim: eu vou enviar os anunciadores do evangelho, os mensageiros, os quais irão proclamar com grande voz de trombeta a mensagem da salvação, e eles irão reunir o meu novo povo eleito, a igreja, dos 4 cantos da terra. E esse povo agora eu vou reuni-los numa nova sinagoga, numa nova reunião que irá substituir a sinagoga do Antigo Testamento. Então a gente está formando aqui um novo povo. Tá? Essa é a visão tradicional dos preteristas, dessa interpretação da passagem, da maioria. Tá? Então é possível sim que Jesus não esteja falando aqui do arrebatamento da igreja. Ele não está falando do arrebatamento da igreja aqui. Ele não está. Ele nem menciona a ressurreição aqui. Tá? Ele está falando o quê? De uma reunião de um novo povo, segundo alguns preteristas, para formar uma nova comunidade, que é a igreja. Tá? E essa nova comunidade era formada justamente para pregando o evangelho, como Paulo fala, né? Como ouvirão se não há quem pregue? E esses anunciadores seriam os anjos, no sentido de que, não anjos de asa, mas no sentido de que de homens enviados, porque a palavra mensageiro quer dizer isso em grego, anjo quer dizer os enviados para anunciar a mensagem do evangelho. Inclusive, João Batista é chamado de anjo no Novo Testamento. Ele é chamado de anjo. Quando fala assim: eis que eu envio o meu mensageiro, voz que clama no deserto, né, preparar o caminho do Senhor. A palavra mensageiro em grego é anjo. Está chamando ele de anjo ali. É claro que João Batista não era um anjo. Então, assim como João Batista, por exemplo, pode ter sido realmente, pode ser, ele foi um mensageiro para preparar o caminho para Jesus, Jesus pode estar enviando seus outros mensageiros, que não são João Batista, mas os pregadores do primeiro século, para anunciar a mensagem do evangelho no mundo todo e reunir um novo povo de Deus, porque é uma nova comunidade internacional, e reunir um novo povo, tá? Numa nova sinagoga universal, que vai substituir agora uma sinagoga local do Antigo Testamento. Essa é a interpretação normal que se dá. Encerrando Mateus 24, irmão, a gente tem quanto tempo, hein?
O senhor que diz, quanto tempo o senhor Tá tem bom. aí? Eu vou encerrar lá em Oi, Apocalipse. Vamos para o Apocalipse. Mateus certo. 24 é para ter uma noção geral, para mostrar nosso embasamento exegético. Ô, Ah, professor, ô, meu querido. é, no caso, em Apocalipse, a gente vai tratar do anticristo. Vamos. Vamos. Pronto. Rapidamente. Vamos sim. Vamos lá. Vamos lá. Será que o anticristo é uma figura futura que vai surgir? Né? Primeiramente, vamos interpretar os personagens centrais do Apocalipse. Eu penso que se a gente entender os personagens centrais, a gente entende quem é aquele pessoal. Quem é a besta que sai do Anticristo, mar? É a besta do mar, que é o anticristo. Quem é a besta da terra, que sobe da terra? E quem é a grande meretriz, que é uma figura central em Apocalipse. A isso. Babilônia. A Babilônia. Normalmente se interpreta a Babilônia ali como sendo, digamos assim, um futuro, digamos assim, um império que vai se opor a Deus. Que ainda vai acontecer. Essa é a visão dos futuristas, né? Digamos, seria uma cidade que vai ter, digamos assim, várias religiões que vai promover aí uma adoração universal. Tá? Mas não é, não. Um sistema, né? É um sistema, exatamente. Né? Será que isso é para o futuro? Não. Isso era para a época de João. Vamos identificar, vamos deixar, irmãos, bota uma coisa na sua cabeça. Não deixemos que nossos esquemas escatológicos interpretem a Bíblia. Deixemos a Bíblia falar por ela mesma. Vamos olhar o que o texto está dizendo e confrontar com o que a gente aprendeu. Ó, vamos lá, eu vou abrir aqui para vocês Apocalipse 11:8. Vamos ver quem é a grande meretriz, essa prostituta do Apocalipse, que diz que é uma cidade que vai surgir lá futuramente. Não, irmãos. É tão simples, o texto mesmo diz quem é. Vai dar o local onde ela fica. Apocalipse 11:8. Olha só o que é que o texto diz. João apóstolo dizendo assim: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Notem. Quando você olha em Apocalipse, até os futuristas vão concordar. A meretriz, prostituta e a grande cidade são sinônimos. É a mesma coisa. Não faz nenhuma diferença, não. Então ele está dizendo aqui, ó, que os seus corpos, corpos dos mártires, ficarão estirados na praça da grande cidade, que é a meretriz. Aí ele vai mostrar onde é que fica essa grande cidade, ó, que espiritualmente ela se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Irmão, deixa eu perguntar para você, Jesus foi crucificado aonde, hein? Em qual cidade? Aonde? Jerusalém. Jerusalém. Então essas grandes cidades quem é? Jerusalém. Irmãos, não tem nem o que debater aqui, irmãos. Inclusive, até mesmo eu vendo comentário de futurista, eu acho que foi o Grant Orbe, eu vi que ele fica perdido, ele admite realmente que é uma referência a Jerusalém. Embora ele tente dar uma interpretação para o futuro. Não é. João está dizendo que os corpos das testemunhas de Jesus estão mortos na praça da grande cidade de Jerusalém. Isso faz sentido. Quem foi, Jerusalém perseguiu, matou vários discípulos de Jesus no Novo Testamento. Se lembra quando Jesus fala? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que estão enviados. Você lembra que ele fala isso? Jerusalém tem um histórico de perseguir o povo de Deus, irmãos. Apóstolos, discípulos, Apóstolos também, inclusive, exato. É porque eu não estou com a minha Bíblia sublinhada aqui, irmão Gustavo, que isso aqui eu peguei aqui da minha esposa aqui, até a Bíblia da mulher aqui, tá? Mas quando chega ali no capítulo 18, que é a queda da meretriz, João fala: alegrai-vos, apóstolos e profetas, porque Deus vingou vocês. Quem foi que matou os apóstolos? A grande meretriz, o texto está dizendo. Quem foi que matou os apóstolos no Novo Testamento? Jerusalém. Foi Jerusalém que matou os profetas e os apóstolos. Não tem nem sentido essa cidade aqui ser uma cidade do futuro, porque quando ela vier não haverá mais apóstolos. E nem tem profetas no Antigo Testamento. Então isso é impossível se cumprir no futuro. Então o texto está falando claramente aqui que esse evento acabou. Não haverá mais essa meretriz. Essa meretriz era Jerusalém. E quando chega no capítulo 18, Deus destrói essa Jerusalém. Aí Deus dá todas as características da cidade de Jerusalém. Primeiro, ele diz que ela fica que essa grande meretriz ela fica onde Jesus foi crucificado, que é Jerusalém. Só tem essa cidade. Segundo, ele fala que essa cidade aqui em Apocalipse, ela tem uma história de perseguir profetas e apóstolos do Novo Testamento. Jerusalém é quem faz isso. Sempre. Você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, termina de ler agora. Você vê que a todo momento os judeus estão perseguindo os apóstolos, tentando matar eles, perseguindo os discípulos de Jesus. É Jerusalém que tem essa história de perseguição. Então Deus está destruindo ela no capítulo 18. E tudo se encaixa. Porque no capítulo 18 Deus destrói Jerusalém. Mas quando chega ali, eu acho que no capítulo 13, não lembro agora, a Bíblia diz que Deus usa a besta da terra para devorar a grande meretriz. E a gente vai ver daqui a pouco que a besta que sobe da terra, não, que sobe do mar, é Roma. Isso se encaixa, porque
Quem derruba Jerusalém no primeiro século, quem é, Gustavo? Roma. Então você vê, inclusive eu peguei um comentário de Apocalipse católico, o autor fala a mesma coisa, fala, olha, aqui em Apocalipse, João está falando da guerra judaica, quando ele fala que Deus vai usar a besta do Apocalipse para atacar o quê? A grande meretriz. Fala, isso aqui é uma referência à guerra judaica, eu acho que é nesse comentário aqui. Paga uma fortuna dele porque está esgotado. Deixa eu ver se ele está aqui. Ele está por aqui, só não estou vendo onde ele está. É um comentário do Apocalipse bem... Ele é um pouco até meio volumoso assim. Católico. Tá aqui, achei. De Eugênio Corsino, o Apocalipse de São João. Ele fala isso lá. Que tá claro no texto. Não tem que você debater muito, não. Ficar devagar. Aí sabe qual é o problema da escatologia da gente? É porque é muita especulação, irmãos. Não se atente para o que o texto está dizendo. Fica inventando teorias, em vez de seguir o que o texto diz. Se você deixar o texto por si só, explicar a si mesmo, irmãos, não tem o que debater, não. Não tem o que debater, porque o texto é muito claro. Fala Jerusalém. Então a grande meretriz é Jerusalém. Por que ela é a meretriz? Olha como faz sentido. Para ser uma meretriz, ela é uma mulher adúltera. Ela tem que ser esposa de Deus. Quem era esposa de Deus no Antigo Testamento? Jerusalém. Até nisso se encaixa. É por isso que quando você vê no finalzinho do Apocalipse, você vê que quando essa meretriz cai, a antiga noiva, vai vir uma nova noiva, que é quem? A igreja. Já está mostrando o contraste, essa transposição. Ó, a antiga Jerusalém está caindo, agora está vindo a nova Jerusalém. A própria ideia de Jerusalém, a própria ideia de Jerusalém é um paralelo, um contraste, um paralelo de contraste, assim. A própria ideia da Nova Jerusalém descendo do céu já pressupõe o quê? Que se ela é a nova, quer dizer que a antiga o quê? Ruiu. Até nisso encaixa. Aí fica os caras inventando aí. Eu falo assim, rapaz, eu tento ter paciência. Eu tento. Eu tenho, graças a Deus, Deus me deu muita paciência já para lidar com essas coisas, sabe, irmão? Mas quando eu analiso realmente, assim, quando eu deixo o texto falar por ele mesmo, irmãos, eu vou ser sério com você, irmãos. É uma coisa assim que eu acho assim espetacular. O texto é muito claro realmente para mostrar que é Jerusalém. E outra, vamos ver agora quem é a besta que sobe da terra. Será que é um futuro anticristo? O homem que vai surgir aí com todo o poder, que vai governar o mundo todo e vai mandar colocar o número da besta, né? 666, que a galera tem o maior espanto com esse número aí. Será que realmente trata do anticristo futuro? Ou João está falando de um personagem da época dele e de um império da época dele? Vamos lá. Capítulo número 17, versículo, vou ler aqui do número... vou ler aqui do versículo 9 ao 10. Diz assim, ó, aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças da besta, no caso, são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, do quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando ele chegar, tem de durar pouco tempo. Irmãos, qualquer leitor do livro do Apocalipse, na época de João, iria entender que João está falando aqui da besta romana. Até mesmo na maioria dos futuristas já perceberam nos comentários, ele admite que realmente João está falando da Roma. Sendo que eles vão dizer assim, é Roma, mas João está usando Roma para apontar também para outro império lá na frente. A ideia de dupla profecia, né? Duplo cumprimento. Tá? Até eles admitem. Porque a opinião majoritária hoje dos eruditos é a besta do Apocalipse é o Império Romano. Como é que a gente sabe disso? João dá as características. Primeiramente, João fala que as 7 cabeças são 7 montes. Na época de João, Roma era chamada a cidade das 7 colinas, dos 7 montes. Todo cristão leigo que lê isso aqui na época, qualquer pessoa, o leigo, eu ia dizer, eita, João está falando aqui de Roma. João está falando do Império Romano aqui. Tá? Por quê? Porque é uma cidade de 7 montes. Uma cidade edificada sobre 7 montes, aí é aquela cidade, né, Capitolina, não sei o que e tal e tal. A única cidade conhecida, famosa no mundo antigo, a cidade dos 7 montes era Roma. E para provar que era Roma mesmo, porque João está dizendo o quê? Ó? João mostra, por exemplo, irmãos, que essa besta, cada cabeça dessa besta, que é um imperador romano, tem nome de blasfêmia. Todos os imperadores de Roma eram idolatrados. Eles se consideravam divinos, todos. Augusto era tratado como Deus. Tibério era tratado como Deus. Por isso que João está dizendo que eles têm cabeça de... cada rei desse tem um nome de blasfêmia escrito na testa, de idolatria. Ou seja, é mais uma clara referência ao Império Romano. É como se João estivesse atacando a idolatria de Roma, aqui nesse contexto aqui. João tá a instituição assim, do culto ao imperador, né?
que era muito forte naquela época. Muito forte. Por isso que João vai, no início do Apocalipse, ele vai encorajar os cristãos da igreja ali da Ásia, que tem um culto imperial romano, permaneçam firmes, não ser a idolatria romana, porque lá tinha os cultos imperiais. A adoração ao imperador e a adoração também aos deuses romanos. Roma era muito idólatra. Um país extremamente idólatra. Então, João aqui já está dando as características. Ó, primeiramente, ele disse que é a cidade de 7 colonos, que é Roma. Em segundo lugar, os seus reis tinham o nome de blasfêmias, que é uma clara referência a imperadores romanos que eram adorados. Então, isso aqui não faz nem sentido ser para o futuro. Por que não faz sentido ser para o futuro? Primeiramente, João está dizendo aqui que tem que ser 7 reis ou 8 que tem nome de blasfêmias. Eu chego para um futurista, o Gustavo fala assim, vem cá, você crê que isso aqui ainda se refere a um país que vai vir no futuro, a uma comunidade internacional, com um anticristo que vai governar o mundo todo, ele sim vai. Então você vai ter que torcer. E quando esse império vier, ele vai ter que ter uma sequência de 7 ou 8 imperadores que eles proclamam adoração a si próprio. E tem que ser na sequência, viu? Não é tudo junto não. Porque João fala que um substitui o outro. 5 cai, um está de pé, depois vem o sétimo. Ou seja, um tem que vir depois do outro. Então ele tem que torcer para que venha uma linhagem de 7 ou 8 imperadores em que cada um deles vão dizer, eu sou Deus. Eu sou Deus. Então não é só um anticristo que tem que fazer isso. Está entendendo o ponto? Mas uma sequência de imperadores. Gente, isso não tem lógica acontecer mais no mundo de hoje. Não tem mais lógica acontecer isso mais no mundo de hoje. E outra. João ainda fala assim, ó. Dos quais 5 caíram, um existe. Gente, João está falando de Nero. O imperador Nero. Por quê? Vamos pegar a sequência dos imperadores romanos. Júlio César, primeiro, João fala aqui, 5 caíram, esses 5 já tinham morrido, ele vai dizer, o sexto existe, que é o sexto quando ele escreve o Apocalipse. O sétimo ainda não veio. Então ele está dizendo o quê? Ó? Na época ele já tinha morrido, os 5 caíram na sequência. Ó. Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, o sexto é Nero, na sequência. Bate perfeito. Perfeito. E outra, para provar que é Nero mesmo, que João está se referindo aqui, o imperador Nero, se lembra daquele número 666, 666? Sim, é até a resposta de um irmão. Já tem um irmão aí, pronto. Vai provar novamente que João está identificando já aqui o sexto imperador com Nero. A besta é Roma. A besta é Roma aqui. Inclusive até mesmo, até o dispensalista concorda, por exemplo, que aqui essa besta aqui é o quarto, aquele quarto animal de Daniel. Ou então aquele quarto império de Daniel, que a maior parte vai concordar ali dizendo que muitos, né? Não são todos. Vão dizer que o último ali é que é o Império Romano. Então eles vão dizer que essa besta aqui é aquela quarto império lá de Daniel, que tem que ser Império Romano, no caso, eles vão dizer, né? Então vamos lá. João disse aqui que era o Império Romano e o sexto imperador era Nero. Agora vamos lá. Quando chega no Apocalipse 13, 18, olha o que é que o texto diz. Ó. Diz assim. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O número da besta não pode ser um chip. Por quê? Porque João está dizendo que é número de homem. Ele não fala que é número de uma coisa, de um chip. Então tem que ser tratado de um homem, especificamente. Então, aqui já cai por terra toda a teoria de conspiração. É o código de barra. Antigamente era a web, www. Né? Aí você pega lá, por exemplo, o nome de Ronald Reagan, que é 3 nomes. Quando você pega, somando, dá 666. Os caras tentaram identificar até Ronald Reagan com esse número 666 e tal. Aí alguns vão dizer, não, isso é um chip bem implantado. Gente, primeiramente, João não tinha ideia de chip na época. Em segundo lugar, João fala que ele fala que é o número de um chip, de um objeto. É de um homem, tem que ser uma pessoa encarnada, uma pessoa física. Então já cai por terra aqui várias teorias das conspirações. Não tem medo de chip, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E para terminar aqui, nesse ponto aqui, ele está dizendo que esse número é 666. Quando a gente pega esse número para a gematria, quando você pega esses valores aqui e leva para o hebraico, que era o idioma que João estava familiarizado, você forma a palavra em hebraico Neron, que se não me engano é Neron Kaiser, quer dizer Nero César. A maioria dos eruditos hoje, a maioria esmagadora, concordo que o número 666 é uma referência primária a Nero César. Quem defende isso magistralmente é um dispensacionalista progressivo, Mervyn Pate, naquele livro que está aqui, que eu mostrei para vocês, as interpretações do Apocalipse. Ele mostra que ele fala, não, realmente, um dispensacionalista progressivo. Ele fala, realmente, tipo, não tem como fugir. 666 tem que ser uma referência a Nero mesmo, o imperador Nero. Tá? Ou seja, quem é o anticristo de João? O imperador Nero. Então,
Mas por que Nero? Até pelo fato, professor, que eu sempre costumo dizer ao pessoal, quando estou conversando sobre isso, que João escreveu para uma igreja que estava vivendo todos esses eventos e estava encorajando, inclusive, a igreja. Não fazia sentido ele escrever algo que o pessoal não entendia de nada do que estava João sendo seria tratado. insensível com essa igreja, né? Ele estaria sendo insensível. Ó, fica firme e tudo, mas nada daqui é para vocês. Estranho. Estranho. Entendeu? Então, por que Nero? Eu vou mostrar para vocês outra evidência por que se trata do Império Romano e de Nero. Em Apocalipse, não vou abrir não, tá? Até porque também delonga muito a Bíblia. Em Apocalipse fala, por exemplo, que a besta irá perseguir os santos por 3 anos e meio. Império Romano. Nero foi o primeiro homem da história. Fez a primeira perseguição oficial contra os santos de Deus. E demorou 3 anos e meio a perseguição de Nero. Até nisso se encaixa. Então, para João, ele era realmente o anticristo. Porque ele fez a primeira perseguição Nero, sistemática, oficial, contra a igreja de Deus. Gente, morreu gente naquela perseguição de Nero. Mandou crucificar, queimar os cristãos lá nas estacas, né? Botou os cristãos lá nas férias de Roma. Isso passou por 3 anos e meio. Você até nisso se encaixa. O número de perseguição, a besta, João vai dizer que ele ia perseguição por 3 anos e meio. E quando você olha, Nero fez a primeira perseguição por 3 anos e meio. Tudo bate. Tudo se encaixa. Tá? Então, quer dizer, quando a gente analisa direitinho, eu penso que o preterismo, em termos de explicação robusta, explicação melhor, mais consistente, ele entende o livro de uma forma melhor histórica, de uma forma melhor contextual, cultural, tá? E explica melhor, e não fica com aqueles devaneios escatológicos. Não, isso aqui é um cara que vai vir. O texto não está dizendo nada disso, irmãos. O texto não está dizendo nada disso. Tá? O texto está dando o remetente. Está dizendo aqui quem é o destinatário aqui, está dizendo aqui quem é o cara, está dizendo aqui quem é o império, está dizendo quem é, por exemplo, a grande meretriz aqui. Tá? Então, notem, o foco do Apocalipse, aquelas 7 selos, aquelas 7 traças, aquelas 7 trombetas, não é para acontecer mais para o mundo todo. Aquilo ali é o julgamento de Deus contra quem? Majoritariamente contra a meretriz, que era Jerusalém. Se lembra daquele sinal que Jesus citou lá em Apocalipse? Né? Guerras, tragédias e tal. Você já percebeu que é muito parecido com a linguagem de Apocalipse ali, aquelas tragédias, sendo que escrito em linguagem simbólica, selos, trombetas e tal, pronto. Ali é o discurso escatológico de Jesus. Jesus, a gente vê em Mateus 4 que trata da queda de Jerusalém. João está usando a mesma linguagem, sendo que é uma linguagem simbólica e mais abrangente. João está dizendo que aquela ira de Deus iria cair sobre a grande meretriz, tá? Aqueles selos, taças e trombetas, iriam cair sobre Jerusalém, que é a meretriz, e também sobre Roma. E também sobre Roma, que Deus atacou Roma também. A gente sabe disso que Deus julgou Roma também. Não é todo que João Roma até desapareceu já como império da história da humanidade. Não há um império que cai que não seja Deus atacando, de qualquer maneira. Então veja, o livro do Apocalipse majoritariamente não é para o futuro. Majoritariamente não é. Eu digo que o capítulo 20 ao 22, beleza. Mas do capítulo 4 até o capítulo 19, majoritariamente são eventos do nosso ponto de vista passados. Agora, claro, para a época de João diz isso, não é, professor? Ele diz isso no começo, né? Coisas que em breve vão acontecer, não é isso? Ainda tem isso, irmão. Exatamente. João já deixa claro, lá no início do Apocalipse, que aqueles eventos não iriam demorar 2000 anos. Ele fala, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu e tal, para as coisas que em breve vão acontecer, porque o tempo está próximo. João não disse que o tempo ia demorar. Aí tem que falar ali, não, mas ali é o tempo de Deus, né? Aquele tempo, digamos assim, kairos, e que o breve ali é o breve da perspectiva de Deus. Não é. João está usando ali a linguagem ali humana, para igrejas históricas, para eles entenderem e diminuir o sofrimento deles. Ó, o tempo está breve, vai acontecer realmente. Ele está falando no sentido humano mesmo do tempo. Não no sentido da perspectiva de Deus, mas da perspectiva dos irmãos que estavam congregando nas igrejas da Ásia Menor, para entender literalmente. Breve, era breve. Engraçado que a mesma palavra grega usada ali por João é uma que Jesus usa quando aparece lá no Evangelho, quando a gente fala de um tempo lá, se não me engano, que estava breve de acontecer, estava bem pertinho mesmo. É a mesma linguagem. Breve é breve, literalmente. Não tem o que debater ali, não. Então, o livro do Apocalipse está tratando isso, majoritariamente. A punição de Deus contra Jerusalém. Alguma parte também contra Roma também. E, claro, capítulo 20 ao 22, aí vem realmente um julgamento universal contra as nações, ressurreição geral, novos céus e nova terra. Aí já é um julgamento global. Tá? Eu admito realmente que ainda vai haver uma perseguição contra a igreja, embora eu sou um pós-milenista também. Como? Apocalipse 20 ali fala na batalha de Gog e Magog, que ainda vai acontecer realmente. Mas não é liderado por anticristo. Se quiser chamar aquela figura ali que vai liderar ali o anticristo, tecnicamente está errado, talvez.
Mas o anticristo que se diz hoje era Nero, na verdade, tá? Seja como for, vai haver uma perseguição ainda contra a igreja, mas não nesse sentido de grande tribulação. Ali não é a grande tribulação. A batalha de Gog e Magog é uma perseguição que vai ter contra a igreja. Como é que vai ser, a gente não sabe exatamente. Não, mas todas as escolas concordam ali que aquela perseguição ali ainda vai acontecer já no finalzinho dos tempos, pouco antes da vinda de Cristo. Mas não tem nada a ver com a grande tribulação de Mateus 24. Inclusive, a Gog e Magog, a batalha só ocorre depois que a grande tribulação ocorre. Que depois desses 7 selos, taças e trombetas. Então pode nem ser. Né? Não é verdade, Gustavo? Porque se a grande tribulação em Apocalipse são os 7 selos, as 7 trombetas, 7 traços, a batalha de Gog e Magog só ocorre bem depois. Isso aí é um evento que vai acontecer no futuro. Como é que vai acontecer isso? Eu não sei. Não sei, mas eu sei que vai acontecer. Seja lá como for, se a gente vai estar aqui ou não, só Deus sabe. Tá? Mas eu penso assim, irmãos, que essa é a visão preterista parcial. Tá? Espero então que vocês tenham tido uma noção geral aí do preterismo parcial. Tá? Fico com você aí, Gustavo, agora. Então, pessoal, o pessoal que acompanhou aí, o pessoal que ainda vai acompanhar, a live vai ficar salva. O professor Amadeu trouxe uma perspectiva preterista parcial, interpretou algumas profecias e alguns textos bíblicos aqui e respondeu a algumas questões. Grande tribulação, anticristo, quem é o anticristo ou quem era o anticristo, a vinda de Cristo em juízo, falou sobre o falso profeta, quem era a prostituta e quem era a besta. No caso aí, as bestas, que surgiu da terra e que surgiu do mar. Então, eu acho que o professor deixou bem claro aí para o pessoal, mas para o pessoal que quiser se aprofundar um pouco mais aí, professor, como é que o pessoal consegue material do senhor, artigos e o livro que o senhor escreveu? O livro, irmão, eu vou fazer novo pedido, né? Mas no momento o meu livro, pelo site da editora Verbum, publicações mesmo, no Google, pode procurar que você encontra lá, Mateus 24, que é de Jerusalém, e bota lá, Verbum Publicações. Que tá esse nomezinho aqui que está aqui na capa do livro aqui, ó. Verbum, peraí, Verbum, não sei se dá para ver aqui, dá. Verbum Publicações, né? Você botar aí, Mateus 24 é que é de Jerusalém, puxa. Então dando desconto lá no site. Esse daí é para a interpretação Mateus 24. Eu vou dialogar aqui com Flávio José, uma série de escritores do mundo antigo, claro, a Bíblia principalmente, a Bíblia é a fonte primária, né? O resto são mais consultas coadjuvantes. Além desse, não esqueça de comprar esse livro aqui, Apocalipse para Leigos. Ele vai explicar bem direitinho que é a prostituta do Apocalipse, com detalhe e tudo. Tá? E Pós-Milenarismo para Leigos, aqui do Kenneth Gentry também. Tá? Então, esses livros aqui, para quem quer iniciar começo de conversa, eu penso que são os melhores aí em língua portuguesa. O meu é fácil a linguagem, viu? Quero deixar claro, é uma linguagem bem fácil. Quem está lendo está gostando também. Graças a Deus, o pessoal eu vendi um bocado de exemplares já que eu tinha aqui, né? E tem irmão já pedindo novamente. E quem leu, gostou, já tem gente que comprou de presente também. Já teve um irmão que falou comigo, né? Falou, irmão, gostei, já quero comprar um outro aí para mandar para presente para um amigo meu e tudo. Linguagem boa, viu? Tranquilona, bem didática. Pronto. Então é isso aí. Então, o pessoal que quiser entrar em contato com o professor aí, acompanhar o professor nas redes sociais, Amadeu Filosofia. Não é isso aí, professor, no Instagram? Aí no Instagram aqui, né? Porque, rapaz, você sabe que você mal usa o Instagram. Eu uso o Facebook. Quem quiser procurar no Facebook, eu tenho. Amadeu Leandro. Se você procurar, Facebook eu uso com frequência direta. Instagram só uso uma vez, assim, quando é uma live. Demorei 4 meses para entrar no Instagram já. Aí eu até esqueci. Tem palestra no YouTube, professor? Tem alguma palestra do senhor no YouTube nessa temática? Eu tenho um canal no YouTube, Preterismo Parcial. Eu tenho alguns vídeos lá, gravei. Tem uns vídeos lá gravados já. Eu pretendo colocar mais lá. Eu estava pensando em fazer um curso de escatologia na igreja primitiva, entre os pais da igreja. Tá? Mostrando qual era a visão deles sobre escatologia, baseado num livro muito bom que eu tenho aqui, que é até esgotado. É uma obra raríssima. Que, infelizmente, não existe mais aqui em língua portuguesa. Não sei nem se ele está aqui. Está aqui. Livraço, que é esse aqui. A Origem da Escatologia Cristã, da editora Paulus, do Brian Daly. A Esperança Escatológica da Igreja Primitiva. Ele vai nas partes da igreja tudinho primitiva, mostrando os documentos, como era a crença deles. Algo espetacular. Aí já colocamos 2 vídeos lá, falta continuar, mas é o tempo, sabe? Aí eu estou tentando deixar um tempinho para terminar de dar esse curso lá. Aí é gratuito. Lá do pessoal lá, deixa lá para o pessoal aprender mais, né? A gente aprende para ensinar também aos irmãos também.
Ótimo. Então é isso aí, pessoal. Agradeço desde já ao professor Amadeu ter atendido gentilmente o nosso convite. Foi meio de última hora, mas a gente conseguiu fazer uma live, um bate-papo bem legal aqui com o professor. Pensa. E, com certeza, trouxe um esclarecimento sobre muita coisa. Não foi uma conversa que respondeu todas as questões, por questão do tempo aqui. O tempo que a gente tem não é o tempo que ele tem num livro para escrever, mas já deu uma noção aí para o pessoal. Então, agradeço muito, professor. Deus abençoe o senhor. E numa próxima oportunidade vamos estar convidando o senhor novamente aqui. Estou disponível, irmão. Eu que agradeço você, Gustavo, e aos irmãos também pela paciência de assistir. Que Deus abençoe vocês. E a gente tá aí, viu? Prezado de mim aí, irmão Gustavo. A gente agora é amigo aí, é só falar, viu? Amém, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado ao pessoal aí que participou. Deus abençoe, pessoal. Amém. Valeu, pastor. Valeu, meu filho.